Quero estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas não sei como me organizar, não sei como começar de fato o estudo. Fica nesse vídeo aqui que eu vou elaborar uma estratégia para você atacar esse concurso. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Antônio Pedro, eu fui PRF durante 2 anos e meio, fui o primeiro colocado no concurso da Polícia Federal, hoje sou auditor de controle externo e eu vim aqui nesse vídeo trazer para vocês umas estratégias de como que você pode estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse concurso é o estado atual em que ele está. Então, muitas vezes as pessoas começam a estudar para um concurso quando ele saiu uma autorização, ou então quando ele saiu o edital, mas a melhor estratégia de estudo é sempre você estudar com mais antecedência. Então, eu posso passar para você o melhor método do mundo para você estudar. Se você não estudar com antecedência, as suas chances de passar elas vão ficando cada vez menores. Quanto mais antecedência você estuda, maior a sua chance de ser aprovado. E a gente está num ponto do concurso da PRF em que a gente está com uma antecedência necessária. O que significa isso? Se você perguntasse para mim no começo do ano passado, em 2023, por exemplo, Antônio Pedro, vale a pena estudar para a PRF? Eu falaria não. Nesse momento não vale a pena estudar para a PRF. Mas no momento em que a gente está agora, a gente tem uma janela ótima para você começar a estudar. Eu sei que esse concurso não está quente, esse concurso não está para acontecer agora, nesse exato momento, mas ele está com uma janela que, se você começar a se preparar agora, você tem a antecedência necessária para você ir muito bem no concurso. Se você tivesse estudando há um ano atrás, há 2 anos, eu acho que já seria um exagero. Você já teria tempo de estudo demais até o concurso da PRF. Nesse momento de agora, vale a pena você começar. E por que eu digo isso? Porque o concurso anterior foi o concurso de 2021. Inclusive, foi o meu concurso em que eu virei policial rodoviário federal. E esse concurso já tem um bom tempo, né? Ele foi um concurso com validade de 2 anos e ele foi renovado por mais 2 anos. Só que essa validade ela vai se esgotar agora no mês de dezembro desse ano. Então, a partir do mês de dezembro desse ano, esse concurso de 2021 ele não vai ser mais válido. E o que isso significa? Esse concurso não sendo mais válido, a PRF precisa se movimentar para fazer um próximo concurso se ela quiser colocar novos policiais. E a gente sabe que a realidade da PRF é de muita rotatividade, de muita aposentadoria e de uma carência por servidores. Então a PRF ela precisa estar com o quadro praticamente cheio para ela conseguir dar conta, pelo menos em parte, das suas atribuições. A gente sabe que o quadro da PRF é insuficiente para você poder fazer todas as atribuições que a PRF tem. Então há uma necessidade muito grande por novos servidores. Então, quando esse concurso vencer, a PRF ela vai começar a se movimentar de fato para fazer um novo concurso. Isso cria uma janela para, em 2026 ou em 2027, a gente ter um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu, particularmente, acredito num concurso mais para o final de 2026 ou começo de 2027. Tá? E o que isso significa? Se você começar a estudar agora, você vai ter entre 1 ano e 2 anos de preparação para esse concurso. E se você estuda com uma estratégia eficiente, dá tempo de você fechar o edital e de você revisar algumas vezes esse edital, e esse é o tempo necessário para você chegar na sua prova no seu auge dos seus estudos. Eu quero que o aluno que estuda para esse concurso, ele não chegue com uma chance de brigar pela vaga dele. Eu quero que ele chegue no auge. Poxa, eu já estudei tudo, eu já revisei, eu já fiz vários simulados, eu sinto que eu tô no meu auge. E é isso que você precisa ter quando você presta um concurso. Sentir que você está no seu melhor momento para prestar essa prova. Esse é o caminho mais certo para a sua aprovação. Então, por isso que eu acho que a gente está em um excelente momento para estudar para o concurso da PRF, porque agora você tem a antecedência necessária, mas não é uma antecedência exagerada, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para estudar para esse concurso da PRF, antes de eu falar das matérias aqui, você precisa definir os seus horários de estudo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma planilhazinha, ou então você precisa riscar num papel A4 mesmo, desenhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e colocar aqueles seus horários em que você consegue estudar e aqueles horários que você precisa fazer outras atividades,
como trabalhar, levar filho na escola, todos aqueles horários que são inegociáveis. E aí o restante você tenta encaixar com seus estudos e você precisa fixar o seu horário de estudo. Para quê? Para você criar um compromisso com você mesmo. Então, segunda-feira, de 9 às 11, é o meu horário de estudo. Tá? Não vou fazer mais nada além disso. Não é o horário do Tá na TV. Então, você sabe que esse horário você precisa estar estudando. E aí você vai encaixando horários aí espalhados por toda a sua agenda. Fixa esses horários e essa organização, ela vai te trazer um comprometimento que vai te levar a uma disciplina e isso vai te levar a horas de estudo que você precisa de muitas horas para você conseguir fechar esse edital da PRF, que é um edital com muitas matérias, tá? São 14 matérias no concurso da PRF, e isso você não fecha da noite pro dia. Você precisa de tempo, você precisa de maturidade, por isso que eu tenho batido na tecla aqui do estudo com antecedência. Então, o que você precisa fazer? Estudar com antecedência, estudar com um método bom e organizar os seus horários de estudo. Isso é fundamental. Antes de você pensar quais matérias você vai estudar, você precisa pensar em quais horários você vai estudar. E se você quer estudar para a PRF realmente com um alto desempenho, uma alta performance, se você quer chegar no seu máximo, eu estou com a turma de mentoria individual para PRF aberta, tá? São apenas 20 vagas, a gente fechou mais ou menos metade das vagas aí, então a gente tem pouquinho mais. Se você tiver interesse em adquirir a mentoria e ter contato direto comigo, tá? A gente vai sentar, vai conversar um para um, só eu e você aqui, para traçar a sua estratégia de estudo, arrumar os seus caminhos aí que, na minha opinião, você pode estar indo para o lugar errado, te ajustar ali, colocar você no prumo. Clica no link aqui da descrição do vídeo, dá uma conferida aqui na mentoria individual para a PRF e pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido por mim, tá? Ninguém mais vai atender você, vai ser só comigo, tá? Eu vou fazer uma reunião individual com você, depois eu vou te acompanhar com a turma, depois eu vou fazer outra reunião individual, então eu preparei uma coisa muito boa para realmente eu ter contato com os alunos, que eu acho que isso é muito importante no direcionamento, tá? Se você não quer investir numa mentoria, tem a opção sempre do método 01 para você aprender como que estuda com qualidade, com um método realmente eficiente. Então, aqui no link da descrição tem esses dois produtos. Eu recomendo que se você quer estudar para PRF, adquira a mentoria, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante aí no seu caminho. Mas se a grana tá curta, você não consegue investir, considere o método 01 aí, que ele também vai te ajudar bastante nessa caminhada para a PRF. Então, vamos lá. Quais são as disciplinas do concurso da PRF? Eu trouxe aqui um quadrinho para vocês com todas as disciplinas da PRF. Então, por isso que eu venho falando da antecedência. Você acha que você vai conseguir fechar todas essas matérias aqui com 2 meses de estudo, com 3 meses de estudo? Você precisa de tempo, tá? Para você fechar essas matérias, para você amadurecer esses estudos. Então, não é da noite para o dia em que você constrói a sua aprovação na PRF. Então, vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção no concurso da PRF é que é uma prova mais ou menos balanceada. Então a gente vê que as disciplinas aqui, elas têm mais ou menos o mesmo peso, com exceção de 2 disciplinas, que é português e legislação de trânsito. Português com 18 questões, isso aqui são dados que eu tirei da prova de 2021, tá? Que é a prova do concurso anterior, o concurso que eu prestei. Então, em 2021, a gente teve 18 questões de português, tá? Foram 13 questões de português mesmo e 5 de redação oficial. E a gente teve 30 questões de legislação de trânsito. O que eu acho que pode acontecer? Pode ser que diminua um pouco o português, tá? Porque a gente está vendo aí um momento nos concursos em que os concursos estão diminuindo um pouco o português. Então, a gente viu isso na prova da Polícia Federal, a gente vê o CNU sem cobrar português. Então, pode ser que diminua um pouco. Eu não apostaria as minhas fichas nisso. Eu acredito que vai continuar mais ou menos do jeito que está. E eu acho que você, como aluno, precisa se basear 100% nesse edital da Polícia Rodoviária Federal, tá? Esse edital anterior para você estabelecer o seu estudo. Então, a gente já viu aqui que as principais matérias desse concurso são português e legislação de trânsito. O restante das matérias tem mais ou menos um peso igual, tá? Então, a gente tem 14 matérias no total, mais a redação. Essas matérias elas são divididas em 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, sendo que o bloco 2 é só legislação de trânsito, tá? Então são 30 questões no bloco 2 só de legislação de trânsito. O bloco 1 tem diversas matérias e o bloco 3 tem os direitos, tá? Quais matérias que eu acho que você, como concurseiro, precisa fechar primeiro, tá? Eu acho que você precisa dar um gás primeiro em
Português, tá? Português eu acho que é muito importante você começar logo. Raciocínio lógico matemático eu também acho que é fundamental. Informática também é muito importante. Direito administrativo e direito constitucional. Então, essas são as principais matérias para você que está começando agora, para você fechar. Por quê? Porque essas são matérias de base, tá? Essas são matérias de base. Primeiro, elas estão em praticamente todos os concursos. Então, vamos supor que você está com um foco aí 100% na PRF, mas aparece uma polícia civil do seu estado que tem um edital parecido com o concurso da PRF. Você pode se aventurar nessa prova. E você começando pelas matérias que são comuns, você já vai ter o edital da outra polícia praticamente fechado. Diferente de você começar a estudar por trânsito, que você vai estudar uma matéria que não vai ser aplicada em praticamente nenhum outro edital. Você começar a estudar por geopolítica, ética, que são matérias mais diferentonas, que não caem em outros concursos assim. Então, para você começar a estudar para a PRF, eu acho que essas matérias, português, raciocínio lógico, informática, constitucional e administrativo, são as principais matérias para você começar. Qual que eu começaria? Se você não tem base nenhuma em português, se você é péssimo em português, não foi um bom aluno na escola, não tem costume nenhum em fazer provas de português, eu começaria por ela. Então, eu começaria por português, porque é aquela matéria que te dá base para você entender as outras matérias. Se você não interpreta bem, você não vai conseguir resolver provas do Sebrasp, que é a banca aqui do concurso da PRF, tá? Que é 99% de chance de ser banca Sebrasp, que é aquela de marcar certo e errado, tá? 99% de chance de ser Sebrasp. Se você não é bom de português, você não vai conseguir mandar bem nem nas matérias de direito, nem nas matérias de ética, porque você vai ter uma dificuldade grande de interpretação. Então, se você vai mal em interpretação, eu recomendo que você comece por português. E aí depois, não importa muito, tá? Aí você pode colocar, depois de português, raciocínio lógico, depois informática, depois constitucional, depois administrativo, tá? Se você já tem uma base de português, você não é tão ruim em matemática, eu recomendo que você comece por constitucional, depois vá para o administrativo, tá? Por quê? Porque são matérias que são mais divertidas, tá? Então, tem gente que acha que isso é bobo, né? Mas isso importa muito. Então, se você é um cara indisciplinado, se você não tem costume de estudar para concurso, faz muito sentido você começar por direito constitucional, porque é uma matéria massa. E com o direito você começa a entender como que funciona todo o sistema do governo, como que funciona a administração pública. Então, o direito constitucional, ele é um ramo do direito que pega todos os ramos, ele está acima dos outros ramos do direito. Então, se você for estudar direito, você não pode começar pelo penal, você tem que começar pelo constitucional, que é o que todos os direitos vão respeitar o direito constitucional, porque a Constituição é a maior norma do país. Então, se você tem essa dificuldade de disciplina, você pensa, poxa, nunca estudei tantas horas na minha vida, sempre fui vagabundo, nunca estudei na escola, considere começar por constitucional, então, se você precisa desse gás aí na disciplina. Eu ainda acho que a melhor matéria para você começar é português, justamente por dar essa base, mas é uma matéria que não costuma motivar tanto a galera. Então, constitucional é uma matéria que faz com que você tenha uma disciplina maior. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar para o concurso da PF, eu comecei por constitucional, depois eu fui para administrativo, depois eu fui para penal, depois para processual penal, fechei os direitos e aí que eu fui buscar o restante das matérias, tá? Porque eu queria ver essa parte aí do direito que eu estava achando interessante e queria continuar nos direitos, tá? Então, essas 5 matérias que eu passei para vocês são as principais matérias para vocês começarem a estudar, tá? Então, não faz sentido vocês pegarem outras matérias sem você pegar essas aqui. Tá? Então, essas aqui vão te dar a base. Depois, o que eu pegaria? Eu pegaria penal, processual penal, e aí depois eu iria para física, para ética, para trânsito, para geopolítica. O trânsito, apesar de ser uma matéria que tem um peso muito grande, é uma matéria fácil de você estudar e eu acho que você já ter uma base de direito vai te ajudar a estudar o trânsito. Então, é uma matéria que não tem tanto essa parte de você entender a matéria, ela é muito decoreba. Então, não compensa estudar tão antes assim. Então, eu acho que vale a pena você estudar as outras matérias, ter uma base nas outras matérias, para mais para frente você pegar trânsito. Por exemplo, a minha história no concurso da PRF, eu estudava só para a Polícia Federal
E eu peguei um mês para estudar para PRF. Nesse um mês eu fechei trânsito, consegui revisar, fechei física, fechei ética, geopolítica, as matérias que faltavam. E no final das contas, errei só uma questão de trânsito na prova inteira. Então, é uma matéria que ela é tranquila, mas você realmente precisa estudar, mas ela é uma matéria tranquila, você não vai ter dificuldade de entender. Eu acho que uma base forte de direito vai te ajudar a entender melhor essa matéria. E como ela é muito decoreba, se você estudar muito antes, você vai acabar esquecendo, vai ter que fazer muitas revisões nela. Então, eu prefiro deixar ela um pouco mais pro final, tá? Eu sei que muita gente quer começar pelo trânsito, que é meio que atividade fim da PRF, mas eu acho que começar pelas matérias básicas faz mais sentido no primeiro momento, tá? Tem uma matéria aqui também que ela é um problema, tá? Essa matéria aqui, ó, de língua estrangeira, ela é um problemão, em inglês ou espanhol. Ela pode ser uma grande vantagem para você ou ela pode ser um problemaço, tá? Então, como que funciona essa matéria? Ela vai ser basicamente interpretação de texto. Ela vai ser basicamente você ler um texto lá escrito em inglês ou em espanhol e responder as questões ali que vão te perguntar o que o autor quis dizer lá no texto, tá? Eventualmente ele pode substituir um sinônimo por outro e tudo mais, essas aí seriam as questões mais difíceis. O que eu acho dessa prova? Você pode escolher, tá? Você escolhe fazer ou inglês ou espanhol. Eu acho que se você tem um bom inglês, faça inglês. Se você tem um inglês médio para baixo, faça espanhol, mesmo que você não entenda muito de espanhol. Por quê? Porque a prova de espanhol ela é mais fácil, tá? Principalmente quando vem pesada na interpretação de texto, o espanhol é mais fácil. Porque você lê um texto em espanhol, você entende o que ele está querendo dizer. E as questões de interpretação, você mata ali só no senso comum ali no espanhol. Agora, de inglês, se você é muito mais ou menos, se seu inglês é ruim, você vai ler aquele texto e não vai fazer a menor ideia do que está sendo dito ali e vai ter muita dificuldade para resolver as questões. Então, a prova de espanhol ela é uma prova mais fácil. Eu até acho meio errado essa questão de você poder escolher a língua, porque você cria duas provas diferentes e eu acho que ele tira um pouco daquela igualdade de competição. Porque, querendo ou não, você pode tentar fazer o que for, mas sempre uma questão vai ser mais difícil que a outra, né? Então sempre uma prova vai ser mais difícil que a outra. E assim, 8 questões fazem muita diferença na prova, né? E eu acho que isso tira um pouco ali daquela igualdade de competição, mas também não vem ao caso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar e usar isso ao favor. Então, se você fala inglês, se você tem um bom inglês, vai para inglês. Se o seu inglês é médio para ruim, vai para espanhol, que eu acho que você vai ter mais sorte. E como que você estuda essa matéria aqui? Não é aprendendo a língua de fato, tá? É treinando com provas antigas, vendo como é que cobra, pegando os bizus que mais caem. E os professores do cursinho, eles em parte vão conseguir te ajudar, mas eu vejo que muitos professores de cursinho, eles ficam meio perdidos na hora de ensinar língua estrangeira para um concurseiro, tá? Eles têm essa vibe mais de professor de escola, de professor de cursinho de inglês mesmo, e aqui a pegada é outra, né? A pegada é marcar a bolinha no lugar correto, é aprender aqueles bizus e tudo mais. Então eu acredito que a melhor estratégia para você seria fazer provas antigas de língua estrangeira, né? Praticar bastante e assistir aquelas aulas que dão mais bizus assim do que fazer. E aí, se realmente não for suficiente, aí você tenta pegar e realmente fazer uma matriz de cursinho mesmo ali do seu próprio cursinho, né? Voltado para concurso público. Mas e aí, como que você vai estudar essas matérias aqui, tá? Como que você vai estudar? Então, eu já falei aqui para vocês as matérias do concurso da PRF, já falei quais são as primeiras matérias para você fechar e como que eu recomendo que você estude essas matérias. Então, eu recomendo fortemente que você siga a estratégia lá do método 01, tá? Que consiste em você estudar 3 etapas, tá? Então, você tem a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. E a grande ideia dessas etapas é você afunilar o seu estudo, tá? O que seria você afunilar o seu estudo? Você começar com um grande número de matérias, né? Pegando muito conteúdo, para no final você ficar pegando só bizu, só fazendo pequenas revisões e tudo mais. Então você começa estudando tudo que tem ali no seu edital, todos os assuntos, para depois você ir revisando e enxugando cada vez mais esse edital, para você rodar esse edital cada vez mais rápido em ritmo de revisão. Então, a primeira etapa, a etapa 1, ela é basicamente uma etapa de você conhecer o seu concurso, tá? Vou colocar aqui, conhecer
o concurso. O que seria essa etapa 1? Seria você estudar as matérias, e aí eu recomendo que você estude uma matéria por vez, tá? Pelo método 01, eu recomendo que você ataque uma matéria por vez, para você não precisar revisar tanto nessa primeira etapa e você fechar o edital mais rápido. Se você quiser entender mais como que funciona isso, tem aqui a minha mentoria no link da descrição. Não canso de frisar, nós temos 20 vagas só para essa mentoria e estamos fechando as vagas aí, temos um pouco mais de 10 vagas. Então, não sei quantas vagas a gente vai ter quando esse vídeo sair para o ar, mas adquira, pode ter certeza que nessa mentoria eu vou te ajudar bastante. Se você tem dúvida de como fazer esse estudo de uma matéria por vez, eu vou te ajudar bastante nesse quesito. Mas eu recomendo que você ataque uma matéria por vez. Então você vai fechando a primeira matéria, depois você fecha a segunda matéria, a terceira matéria e assim sucessivamente. Como que você vai fechar essas matérias? Estudando primeiro a teoria, depois as questões, tá? Então, cada tópico que você estudar, ataque a teoria, depois ataque uma bateria longa de questões. Então, você precisa fazer as questões desde o começo, na etapa 1. Por quê? Para você conhecer o seu concurso, você tem que entender quais são as matérias ali, como que é cobrado e entender a maneira que a banca vai cobrar de você, que são as questões, que você tem que aprender qual o conteúdo e como o conteúdo é cobrado. Então, qual conteúdo você estuda na teoria e como o conteúdo é cobrado, você estuda na resolução de questões. Então, é fundamental que você faça essa dobradinha desde o começo da sua preparação. Desde o começo, você está estudando teoria e estudando questões, só assim que você vai construir uma base sólida. E a ideia dessa etapa 1 é você construir essa base sólida de entendimento do seu material, de entendimento das matérias. Aqui você não precisa se preocupar com um percentual de acerto, você não precisa se preocupar se você está indo bem ou indo mal nas matérias. O importante aqui é avançar e conhecer o mundo em que você está entrando, tá? Depois que você entrar na etapa 2, aqui você já vai fazer um refino do seu estudo, tá? Então aqui você vai fazer uma revisão. Então, enquanto na etapa 1 você foi fechando uma matéria por vez em um ritmo bem acelerado para você fechar logo o edital, na etapa 2 você vai voltando nessas matérias e fazendo revisões completas para você resgatar aquilo que você estudou e fixar no seu cérebro. Então, essa etapa 2 é de revisões completas. Depois que você passar por essa etapa 2 e revisar ali praticamente todas as matérias, os principais pontos que você tem dificuldade, aí a gente vai para a etapa 3, que é uma etapa de afiar o machado. A etapa 3 é uma etapa para o aluno que realmente já está mais avançado e ele não precisa de revisões completas, ele precisa revisar revisões muito pontuais, só um pontinho ali, um pontinho aqui, e fazer esses pequenos ajustes no seu estudo, tá? Em que etapa eu preciso estar para passar no concurso? Se você chegar na etapa 2 e fizer algumas revisões, você já tem condição de passar num concurso, tá? Porque você já fechou o edital e já fez algumas revisões estratégicas ali nos principais pontos. Agora, se você conseguir chegar na etapa 3, aí você vai chegar naquele ponto que eu te falei de você chegar no seu auge da preparação para concurso. Para isso, é importante você estudar com antecedência e fazer uma preparação sólida com um material de qualidade, né? Não ficar estudando só resumo, só bizu, só flashcard. Esses materiais, esses bizus, esses resumos, flashcards, eles são úteis, mas eles têm que ser usados para o que eles são, que é um estudo de revisão, de refino, de aprimoramento. Então, você precisa realmente construir uma base sólida e isso você consegue com um material mais completo, tá? Então, é isso, pessoal. Essas são as estratégias que eu acho que você pode começar a implementar para você estudar para o concurso da PRF, seguindo essas 3 etapas do método 01, atacando aquelas principais matérias primeiro. E, se você quiser um acompanhamento individual, de fato individual, em que eu vou sentar, conversar com você, clica aqui no link e venha para a mentoria individual da Polícia Rodoviária Federal comigo com o 01 da PF. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê até a próxima. Valeu, tchau, tchau.